Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita, na TV Universitária, Canal 7. Este programa é produzido pela USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos apresentar uma matéria em que Haroldo Dutra Dias e outros expositores falarão sobre o tema Parábola da Figueira Seca. Esta matéria faz parte do programa Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, da FEB TV. Gente, a gente pensou hoje estudar a passagem da figueira, né, que está em Marcos, capítulo 11, versículo 12. Hoje nós vamos estudar do 12 até o 14 apenas, né? Então, seria bom que a gente fizesse uma leitura do texto. Então eu vou fazer a leitura. Você faz a leitura? Isso. Então a figueira estéril. Capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, ao saírem de Betânia, teve fome. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se encontraria algo nela. Dirigindo-se a ela, nada encontrou senão folhas, pois não era tempo de figos. Em resposta, disse a ela: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Os discípulos ouviram isso. Vamos contextualizar, então, essa passagem. Eu acho que é importante contextualizar, até para a gente entender que época que é essa aqui da figueira, né? Se é época de figo, de folha, o que está falando, né? O texto anterior do capítulo 11 é da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? E é exatamente a entrada que antecede a Páscoa. Então, seguramente, nós estamos no mês de abril. Esse mês de abril, temos aí uma peculiaridade dos figos, né? Não sei se você trouxe alguma coisa, Xaxá, parece que você tinha... Eu estava pesquisando, a gente realmente viu que a entrada triunfal se deu num domingo, né? E era realmente mês de abril, é o que consta essa entrada triunfal de Jesus. Nessa época, o figo florescia, mas só frutificaria em junho. E isso tem um detalhe, só frutificaria após a folhagem estar completa. Então, domingo, Jesus entra em Jerusalém. Na segunda, é o dia que ele encontra com a figueira, voltando de Betânia. Interessante, porque tem uma referência aqui na Bíblia do Peregrino, do Alonso Schekel, em que ele fala exatamente isso, né? Que é essa época de abril, você tem as bêberas ou primícias do figo, que é aquele frutinho pequenininho, aí a figueira floresce, floresce no sentido da folha, depois que ela dá o figo. E parece que você tinha pesquisado alguma coisa na Embrapa, né, Flávio? Uma informação sobre isso, mais precisa, né? Eu vi alguma coisa nesse sentido, que a figueira, nessa época, o comum dela é não ter folhas ainda, nesse período em que surgem as bêberas. Por isso é que aquela figueira chamou a atenção de Jesus, porque era uma figueira um pouco adiantada, que estava fora daquela média. Então a gente tem que imaginar Jesus, quando estava nesse caminho, ali entre Betânia e Jerusalém, aquela paisagem repleta de figueiras e também de videiras, que elas eram plantadas juntas. As figueiras, nessa época, elas estavam sem folhas. Estavam sem essa roupagem de folhas, né? Então, de repente, Jesus vê aquela figueira frondosa, com folhas, e daí ele imagina que ela teria algo. Porque se ela já tem folhas, fatalmente ela teria passado por essa fase da floração dos figos. Daí Jesus ir lá ver se encontrava algo. Examinar.
se há algo numa figueira que se destacava justamente porque ela estava diferente das demais. Ela era mais frondosa em função das folhas. Agora, o interessante disso, Flávio, isso me lembra, Xaxá, você tinha parece que separado um texto do Miqueias, né? Esse texto eu acho muito interessante, porque ele faz referência à figueira e é como se fosse assim, o Senhor falando para Miqueias, fazendo referência a uma figueira temporã, a uma figueira que se adiantou, que se... Está em Miqueias, capítulo 7, versículo 1. Muito interessante. Como você falou, como se fosse o Senhor realmente falando a Miqueias, né? Ele diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vidima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Nossa, esse aí é médium mesmo. Captou. E sobre a questão do procurar algo aí, da fome, né? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Nós estamos pensando, dentro do texto, no momento em que, no dia seguinte, na segunda-feira, Xaxá já lembrou aqui, ao sair de Betânia, e lembrando que Jesus hospedava sempre na casa de Marta e Maria e Lázaro, e naturalmente Marta, tão diligente com o trato da alimentação, do cuidado da casa, não deixaria sair sem um desjejum, sem alguma refeição. Então nos chamou a atenção quando apresenta a fome. Que tipo de fome que é esta? Porque nós poderíamos, num primeiro momento, pensar que era uma fome biológica, né? E temos aprendido, por exemplo, no livro Nosso Lar, no capítulo 18, quando a dona Laura está conversando com o André Luiz e ela define nas suas apresentações lá o amor como alimento da alma. Então nós podemos pensar simbolicamente, extrapolando um pouco o texto literal, buscando entendimento, que esta fome que apresenta, e justamente dentro do contexto de uma figueira que estava um pouco adiantada, estava além, algo mais que pudesse nutrir a própria alma. E este algo nós achamos que seja o amor, porque essa figueira já poderia oferecer esse algo a priori, pelo menos naquilo que é interessante porque acho que o Flávio achou uma referência sobre esse alimento aí, né? É interessante porque a gente começa a refletir de por que Jesus foi à figueira. O primeiro ponto é porque ela era frondosa, o outro ponto é porque ele tinha fome. Aí a gente imagina as palavras que estão associadas à fome. A gente imagina comida e alimento. É o que a gente procura quando a gente está com fome. Aí eu fui pegar uma concordância bíblica e verificar essas palavras. Alimento, fome, comida, para ver o que encontrava. E relacionado a alimento e comida, às vezes varia de uma tradução para outra, eu encontrei aquela passagem que está em João, no capítulo 4. É interessante a gente ler do versículo 30 ao versículo 34, mas a resposta vai estar no 34. Então, nesse contexto, João vai dizer: eles saíram da cidade e foram ter com ele. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Rabi, come. Mas ele lhes disse: eu tenho para comer um alimento que vós não conheceis. Nisso os discípulos disseram entre si: alguém lhe teria dado de comer? Jesus lhe disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então por aqui a gente tem uma pista de que Jesus, quando ele estava com fome, ele buscava um tipo de alimento específico, ou seja, fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. Que coisa! Agora, se a fome dele é da obra divina, o que é que ele buscava nessa figueira, né? Aí nos remete a uma coisa curiosa, porque eu acho interessante você ter pegado uma chave bíblica, né? Que às vezes as pessoas vão interpretar o Evangelho e começa a trazer muita opinião pessoal para o estudo do Evangelho, sem fazer as conexões que já estão no próprio texto bíblico, né? O que é importante no estudo desse é fazer as conexões que já estão no texto bíblico, é deixar o texto falar. E a gente interferir o mínimo possível. Então, quando você busca isso aí, o alimento, a fome, eu deixo de ficar tentando imaginar o que é fome, o que é alimento, e vou no texto bíblico.
Então a fome aí para Jesus não é fome de comer algo material, né? É uma fome de buscar a realização da obra divina. E aí isso é curioso porque parece que o Saulo encontrou uns textos falando sobre o que representa a figueira no Velho Testamento. Porque aí se a gente pega esse símbolo, o que é a figueira no Velho Testamento? Será que essa figueira está cumprindo a vontade de Deus, que é a comida que Jesus se alimenta? Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. E é interessante, né? O Haroldo estava comentando, a gente pegou um texto que está em Oséias, base especificamente em Oséias 9:10, em que ele diz assim: achei a Israel com uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Ou seja, nesse texto Oséias está dizendo que a figueira aí são os próprios, é o movimento israelita, é Israel, que vem primeiro, que traz aquela proposta, que se apresenta já tendo alguma bagagem, mas que depois falha, que depois cai, que não consegue oferecer os frutos. E a questão do fruto é interessante porque João Batista, quando está no deserto, ele pergunta, né? Produzir frutos dignos de arrependimento. E no Sermão do Monte, quando Jesus diz uma das bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A gente às vezes entende essa questão como sendo a justiça, a vingança, o ser reparado. Na verdade, a justiça aí é a qualidade do justo. Se ser justo, como o Flávio comentou, né? Se buscar essa justiça, para mim, é tão necessário que pode se equiparar à necessidade fisiológica, se eu sinto isso, então você vai ser saciado. Que, aliás, é interessante você ter associado a figueira também
esse texto de José, que é o próprio profeta que está associando Israel. A gente tem que voltar um pouco antes na eleição de Israel, ou seja, Israel recebeu um encargo. O encargo de ser o primogênito, de ser aquele filho mais velho que guiaria as outras comunidades humanas no conhecimento da lei divina. Então, toda eleição, toda prerrogativa que é dada a alguém pela espiritualidade superior implica numa responsabilidade de apresentar um resultado depois de receber a prerrogativa. O que o próprio profeta Oséias está se questionando na sua época é se o seu povo, que recebeu a prerrogativa da revelação e de orientar os demais, estava produzindo fruto. Não é? E curioso que todas as referências dos profetas falam de temporão, né? E sempre comparando, o homem é uma árvore, o ser humano é uma árvore, conhece a árvore pelo seu fruto, etc. Aí eu achei aqui em Salmo 1, que fala do bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, uma árvore frondosa que dá fruto. Né? E essa aqui não... Ela aparentava, mas ela não aparentava. Comenta essa passagem, e Kardec fala textualmente, né, que a figueira, né, que essa figueira é semelhante ao símbolo de... Deixa eu pegar aqui. A figueira seca é o símbolo das pessoas que apenas aparentam bem, mas na realidade não produzem nada de bom. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não são. O próprio Kardec, no capítulo 19, item 9, ele faz essa interpretação. Do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Você tinha separado algo, Afonso? Dentro daquela continuidade da ideia que nós começamos a trazer, Israel tinha também dentro da sua expressão, que foi trabalhada aqui, a condução da fé. E o apóstolo Tiago, ele afirma que a fé sem obras, ela é morta nela mesma. Então ela tem a expressão da possibilidade, mas não consegue dar este algo que foi solicitado, que nós, buscando a referência no livro Nosso Lar, achamos que poderia referir-se ao amor, essa nutrição da alma, né? Esse alimento que faculta ao ser nutrir e encontrar plenitude em si mesmo, na relação com os outros, né? Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O Afonso, e para não parecer muito filosófico, parece que o Flávio encontrou um texto também, né, Flávio? Que fala do fruto. Tá, do fruto. Porque senão a gente fica assim, fica parecendo que é muito abstrato. E o Paulo falou especificamente o que é esse fruto. Contextualiza, você colocou que a figueira, a árvore, no caso a figueira, representa o homem, mas também representa a nação. Já é um caso que eu achei uma referência. Primeiramente eu vou falar um pouco da nação, o que ela representa, para depois falar do fruto. E para falar da nação eu vou usar um pouco Emmanuel, que ele vai nos dar um pouco do que significa o hebreu, para a gente achar esse lado hebreu dentro da gente, para a gente conseguir ver o que a gente pode mudar dentro de nós, se a gente tem algo a mudar. E olha o que ele vai dizer acerca do povo de Israel, no capítulo 7 de A Caminho da Luz. Dos espíritos degradados na terra foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se era grande sua certeza na existência de Deus, muito grande era também o seu orgulho dentro de suas concepções de verdade e de vida. Então aqui a gente tem uma pista, orgulho, é um caractere do espírito. Aí Emmanuel, em outro trecho desse capítulo, ele diz: naturalmente somos levados a perguntar o porquê da preferência de Jesus pela árvore de Israel, a árvore de Davi, pela árvore.
a gente vê outra coisa vinculada à figueira. Para levar a efeito as suas divinas lições à humanidade. Mas a própria lógica nos faz reconhecer que, de todos os povos de então, sendo Israel o mais crente, ou seja, aquele que acreditava em Deus, um Deus único, os religiosos, era também o mais necessitado, dada sua vaidade exclusivista e pretensiosa. Aí vem uma citação: muito se pedirá de quem muito haja recebido. E os israelitas haviam conquistado muito do alto em matéria de fé, sendo justo que se lhes exigisse um grau correspondente de compreensão em matéria de humildade e de amor. Agora, esse aqui é interessante, porque a palavra pretensão, Frondosa, mas estava sem fruto. Sem fruto. É o pretensioso, né? Exatamente. Ele aparenta mais do que verdadeiramente ele é. Né? Aí é que a gente vincula com aquela ideia da fome de Jesus, o que ele queria quando ele tinha fome, o tipo de alimento ele buscava, fazer a vontade do Pai, dar prosseguimento à sua obra. Fazer a vontade, Fazer ou seja, a vontade. Uma ação concreta e não aparentar. A gente viu que os judeus eram orgulhosos, esse caractere espiritual, exclusivistas, vaidosos, pretensiosos, orgulhosos, exclusivistas. Aí a gente pega o fruto. O que é fruto dentro do contexto da Bíblia? E a gente achou também, olhando a concordância bíblica, uma citação em Paulo, em Gálatas 5, versículo 22. Ele vai dizer: eis o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benevolência, fé, doçura, domínio de si. Virtudes que vão exatamente trabalhar essa questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da pretensão, do exclusivismo. E o interessante, Flávio, é porque ele usa fruto no singular e obras da carne no plural. Pois é. Porque quando ele fala das deficiências, ele fala de obras da carne. Tá aqui. São resultados Dá até pra gente ler. do instinto corporal, do instinto material, do nosso lado animal. E quando ele fala do espírito, dá a ideia de unidade. Sim. Né? O fruto do espírito, dando a entender dessa unicidade de Deus e que quando o espírito se conecta a Deus, essa relação de unidade faz com que ele produza todas essas virtudes, mas que se unificam numa coisa só, né? Pois é. É interessante a gente ver essa questão das obras da carne, a frase como aparece. Excelente. As obras da carne são bem conhecidas. Libertinagem, impureza, devassidão, magia, ódios, discórdia, ciúme, cólera, rivalidades, dissensões, facções, inveja, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Os autores dessas coisas eu vos previno, como já disse, não herdarão o reino de Deus. E Jesus não veio trazer a notícia do reino de Deus? Não era essa a vontade do Pai e a obra que ele veio dar prosseguimento? O que eu acho interessante nesse tipo de estudo, muito bacana, é quando a gente vai pegar Emmanuel, e Emmanuel estuda, por exemplo, quando vai falar de frutos, ele tem alguns, no mínimo 5 passagens nos livros dele, que estudam o Evangelho, como Pão Nosso, Vinhas de Luz, né, que tratam especificamente desse assunto. Ele vai estudar uma passagem de Paulo e ele coloca o fruto no meio. Ele explica um pouco nessa linha do que o Flávio trouxe pra gente, né? Por exemplo, a disciplina é a educação, a escola é a cultura, o esforço e a obra. São flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Fazendo aquela analogia com a árvore. Ele vem falar de frutos também no livro Fonte Viva, no seu capítulo 18. Quando ele vai falar do nem só de pão vive o homem. Ele estuda uma outra passagem. E lá ele também comenta, ele fala assim: não apenas flores, mas também frutos. Aí ele começa a associar. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Para que a gente saia simplesmente da folhagem. Exatamente. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria. Ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695,
Telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Os fariseus, né? Porque também, assim, eu não sei o que vocês refletem sobre isso, né? Tem um processo natural, né? Quer dizer, você não chega no figo sem passar pela bêbara e sem passar pela folhagem. Então, não é que a gente está desmerecendo a folhagem. Não é isso, né? Não se está aqui desmerecendo o estudo, desmerecendo a preparação, desmerecendo nada disso. O problema é quando você estaciona nisso. Fica só na informação, fica só no ponto e não avança para a próxima fase. Eu tenho um amigo que fala... eu tinha um amigo que ele falou uma coisa assim que me impressionou muito. Ele fala assim, quando você vai lançar um foguete para o espaço, ele tem vários estágios. Então, o primeiro motor, ele leva o foguete até uma velocidade. Aí o foguete se desfaz daquele e entra um outro. Mas esse segundo motor, ele só opera na velocidade que o foguete já está. Esse motor ele não consegue tirar do zero, o impulso do primeiro. Ele só pega a partir do primeiro. Quando vai no terceiro foguete, ele só pega a partir daquela velocidade. Ou seja, cada foguete só impulsiona a partir de um estágio. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que existem estágios, não há problema nenhum nisso. A questão é quando você estaciona num estágio e já estudou, já conhece, já está preparado, mas já tem condição de apresentar um resultado e voluntariamente não apresenta esse resultado. Aí isso é prejudicial, porque você já está preparado, a espiritualidade já vem para buscar algo ali, já espera encontrar algo e não encontra nada senão aparência, presunção. Quanto a isso, a gente pode lembrar que Jesus deixou bem claro. Ele disse o que ele podia dizer naquele momento para que o povo entendesse. Como ele não podia dizer tudo, ele ia enviar um consolador. Queria esclarecer aquilo que naquele momento ele não poderia dizer. Então, acho que fica bem claro. Tudo tem a sua hora. Então, é dado aquilo que naquele estágio
a criatura, o espírito tem o poder de compreender e de entender. E voltando assim ao povo de Israel, porque nós comentamos muito, no livro O Consolador é perguntado a Emmanuel por que razão a palavra dos profetas parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel. É uma pergunta que muita gente faz, porque tudo aconteceu lá. Parece que é personalista, né? Exato. E aí Emmanuel responde: em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como o símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, personifica a todos nós. É tão interessante isso que você falou, porque na passagem deixa claro, né? Jesus vem ao encontro da figueira. E quando é que Jesus vem ao nosso encontro? Porque a gente pode ficar assim, né? Está distante de mim. Mas o Cristo está indo ao nosso encontro todo dia. E o Emmanuel tem uma frase no Ceifa de Luz que ele diz o seguinte: guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresenta. Então Jesus acorre a nós através do outro. É quando o outro chega até a gente e que ele pede frutos de paciência, de compreensão, de apoio, é que naquele momento nós estamos inseridos nessa passagem para saber se a gente tem de fato os frutos que podem saciar a fome do próximo ou se a gente está só coberto de folhas. E já que nosso tempo parece que não, né? Mas já está se esgotando. Mas deixa eu só dar uma... Ele falou da solidariedade. Cristo, em toda a sua trajetória, e mesmo Paulo, quando encontrou-se com o Cristo, a mensagem que ele deixou foi da lei da solidariedade. Sem o outro, nós não conseguiremos caminhar na nossa trajetória evolutiva. E Jesus sempre se valeu do outro, do próximo, para transmitir a sua mensagem. Ele podia fazer tudo sozinho. Ele tinha condições, mas ele se utilizava do outro, respeitava o entendimento do outro, acolhia, esclarecia, aconselhava, mas sempre estava junto com o outro para mostrar a importância da lei da solidariedade. E a Veneranda escreveu um livro só para falar sobre isso, chama-se O Caminho Oculto, editado pela Federação Espírita Brasileira, que é uma criança que queria encontrar com Jesus, né? E ele fala, então amanhã eu vou te procurar. E aí passa o dia, ele sonha de novo e fala, você não me procurou? Eu falei, procurei. Olha, de manhã seu pai pediu para auxiliar nas atividades domésticas, você recusou. Depois eu vim até você. Então ele vai citando uma série de situações cotidianas e que a criança, era a oportunidade dela apresentar o fruto e ela não apresentou. Porque às vezes a gente acha que tem que fazer algo espetacular e grandioso, né? E na verdade é esse fruto. Mas o nosso tempo... Então eu faço uma releitura do que foi lido, né, em função de todas essas pesquisas. O que eu fiquei assim, bastante impressionado, né, com esse nosso estudo, a gente viu assim, que uma chave bíblica, o apoio das obras espíritas, um pouquinho de paciência para pesquisar as palavras, não ser apressado em já lançar opinião sobre a passagem, não é? A gente tem que entrar assim, com a disposição de escutar e não de falar, deixar o texto bíblico iluminando, né? A gente foi pegando um profeta, um dicionário bíblico, uma outra referência, uma mensagem do Emmanuel, uma mensagem da codificação, e o texto se abriu para a gente, e a gente tem a sensação aqui de que passamos quase meia hora estudando a passagem, e a sensação de que a gente mal começou a estudar. Quer dizer, e isso é que é o gostoso da reunião do estudo sistematizado do Evangelho, porque dá vontade de continuar, dá vontade de fazer, né? E é o que a gente espera, que as pessoas se sintam inspiradas, não é? Não se requer nenhuma inteligência acima da média, né? O que se requer aqui é humildade, paciência, espírito de buscar, de pesquisar nas obras, né, que estão aqui, né? Porque as coisas também não caem no céu de mão beijada, né? A gente precisa ter esse esforço, mas é muito prazeroso, né?
como que a passagem se ilumina, como que ela cresce, né? E para encerrar, uma coisinha que a gente esqueceu de falar, né? Ele seca a figueira e depois ele purifica o templo. São duas chamadas ações simbólicas, né? Porque tinha uma forma no Velho Testamento de contar a parábola. Uma era contando a parábola e a outra era encenando. Então nós temos em Jeremias, em Isaías, esse tipo de encenação, né? Jeremias chega, quebra um vaso no meio da praça, né? Uma das formas de contar a parábola é encenar, como é o caso aqui. Jesus chega na figueira, procura e seca. É também uma parábola, uma maneira de contar a parábola chamada ação simbólica. Para a gente não interpretar isso ao pé da letra, né? Jesus secou a plantinha. Né, tá? Até porque tirar o espírito da letra. Gravam a mensagem. Gravam a mensagem. E aí a gente tira o espírito da letra, porque se ficar só com a letra, vai ficar examinando aqui, Jesus não tinha piedade das plantas, bateu nos cambistas do templo, e aí começa a exceder-se na interpretação. Enfim, that's all. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos. A
Amigo, mostre o seu sorriso, veja o sol a brilhar. Olhe que dia mais lindo, como é bom te amar. É alegria de estar vivo, de servir ao Criador e pensar que tudo isso é um pouco do que sou. Somos partes do infinito, que depende só de nós. Caminhar com o irmão maior. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco. Amanhã será melhor. Amigo, perceba esse sol que está dentro de você. Ter em Jesus o farol que nos leva a crescer. Que é preciso viver sem pensar no temor. Não se pode da vida querer o que só existe no amor. Somos partes do infinito, que depende só de nós. Caminhar com o irmão maior. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco. Amanhã será melhor. Amanhã será melhor. Essa letra ela chegou no momento certo para a gente, através de alguns amigos que escrevem e passam essa letra, que realmente é a essência do que o grupo quer passar, né? O amor, né? Que a gente sabe que a caminhada na terra é difícil, né? Então a gente sempre tenta passar através das nossas músicas o espiritismo, né? Os ensinamentos aí de Cristo, e a gente sempre passando a essência do amor, para tentar amenizar um pouco as provas do dia a dia, né? Para que cada pessoa consiga trazer na sua essência o amor. Então todas as nossas músicas sempre trazem essa palavra, né? Pra gente tentar sempre chegar no coração do próximo. É alegria de estar vivo. Amigo telespectador, agradeço a sua amável atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária, Canal 7, todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Gostaria também de informar que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e colocar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você um ótimo fim de semana, com muita luz e muita paz. Que Deus o abençoe e proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu abraço carinhoso e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos, das 12 às 12 horas e 50 minutos,
o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.